Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma imagem. Se o Felipe puder colocar para mim. Essa imagem. Essa imagem aqui eu pedi para uma pessoa fazer uma inteligência artificial. E essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos essa mesma árvore, só que seca. Tá vendo? E aqui nós temos uma árvore frutífera. Quando você olha para essa imagem, quando você olha para ela, o que automaticamente vem à sua cabeça? Quão bonito, ó, poeta, saiu uma poesia aqui. Eu quero ouvir daí também. Quão bonito é um lado florido, frutífero. O que saiu ali? É melhor não saber? Deixa quieto então, né? Melhor não saber. Quando é melhor não saber, a gente não força muito, não. É o Olavo que falou ainda, então deixa quieto ainda. É perigoso, né? Mas essa imagem, ela reflete a gente. Nós estamos olhando para o espelho, tá? Nós estamos olhando para o espelho. Alguns estão se enxergando aqui. Outros estão se enxergando aqui e outros estão com dúvida em que lado está. Mas isso aqui reflete a nossa vida. Nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus. Reflete muito do que nós somos, muitas vezes, aqui dentro e muito do que nós somos lá fora. Entendendo que a nossa vida lá fora deve refletir o que somos aqui dentro. Vocês concordam comigo? Mas muitas vezes não é assim. Mas essa imagem, quando eu pedi foi o Michel que fez para mim, né? Ele fez através da inteligência artificial. Eu pensava nela e pensava no texto de Mateus capítulo 7, verso 15, se você quiser abrir comigo. Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus capítulo 7, o verso 15 até o verso 20, vai nos dizer o seguinte: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. Ponto final. Aí diz o seguinte: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém? Na realidade, nessa porçãozinha que nós lemos aqui, tem muita coisa, muito conteúdo, e eu não vou me deter naquilo que é essa imagem. Mas aqui quando fala, por exemplo, de falso profeta, que vem disfarçado de ovelha, irmãos, tem muita coisa aqui. Aqui existe um universo, que a gente pode explorar num outro momento, caso vocês queiram, falarmos sobre os falsos profetas. Tem muita coisa aqui. Mas algo que me chama atenção, é onde diz aqui: da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas por seus frutos.
Trazendo a pergunta para uma esfera mais pessoal, uma esfera mais intimista da sua liderança e do seu ministério, agora eu te pergunto de novo: que árvore você é aqui? Que árvore você tem sido aqui? Sabe que muitas vezes nós estamos enganados, achando que nós estamos assim, mas na realidade nós estamos assim. Sabia disso? Muitas vezes a gente acha que está assim, ó. Estou arrebentando. Mas na realidade você está assim. E nós vamos ter isso muito claro para nós. Nós vamos identificar o nosso papel, como nós estamos. Porque o que nós exercemos aqui na comunidade, né, o trabalho, o serviço, a maneira com que nós servimos a Deus, a maneira com que você serve, o seu presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. O seu serviço, ele anuncia Jesus. Eu tenho a função de ministrar de cima do púlpito, ok? Os músicos ministram com a música, mas você que serve na projeção, no diaconato, nos kids, nos juniores, no start, no mag, no teens, que mais? Na cantina, onde mais? Onde mais? Hã? No chat, isso mesmo. Na fotografia, na câmera, oi? No integra. Presta atenção. Você está pregando também. Sabia disso? Não é somente o pastor que prega aqui. Não é somente os músicos que ministram. Mas no domingo, quando nós entramos por aquela porta, nos horários determinados, cada um, para a gente manter ali um padrão de trabalho, para ser tudo organizado, nós estamos pregando. As nossas atitudes aqui dentro anunciam Jesus. A nossa boca, não precisa, muitas vezes você não fala para a pessoa, ó, se arrependa do seu pecado, mas a sua postura de servir ela, constrange ela, a ponto dela falar assim, estou constrangido. A Fabiana, quando eu me lembro da Fabiana, tem esse testemunho dela também, e tem um testemunho também de um cara que é pastor hoje, de outra igreja nós éramos. O que tocou eles, não sei se você lembra do Christian, da Selma, o que tocou eles foi a maneira que a Fabiana abraçou eles. Lembra que quando a Fabiana se converteu? Faz tempo. Eu tenho que chutar o balde sempre, né? Está indo tudo tão bem. Mas eu lembro quando ela se converteu, ela viu as pessoas servindo. Sabe qual foi o desejo dela? Eu quero fazer isso aí. Como é que eu faço para fazer isso aí? Excelência. E aí eu olho para essa árvore. Eu vou ficar de costas para a câmera e para vocês. Eu olho para essa árvore. Que lado eu estou dessa árvore? Sabe que muitas coisas nos levam a estar aqui, ó. Sabia disso? Muitas coisas nos levam a ficar desse lado. E são coisas sutis. São coisas que a gente não percebe. São coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo. E quando vai ver, você está aqui. Você deixou de estar aqui. Você estava assim, ó. Só que aí, uma coisinha aqui, negocinho ali, outra coisinha aqui. Quando vai ver, está assim, ó. E detalhe, está até com os galhos quebrando ainda. Tão fraco que fica. E essas coisas podem ser várias. Eu trouxe algumas delas aqui. Mas algumas coisas são básicas. Por exemplo, sabe um conta-gota que faz você muitas vezes ficar aqui, ó? Quando você deixa de lado a intimidade do seu relacionamento com Deus. Eu te pergunto, por mais, ó, isso aqui, eu estou lidando com mais que crente aqui, estou lidando com serviço ministerial, né? Mais que crente. Não me responda, mas quanto tempo você dedica do seu dia para ter tempo com Deus? Para ouvir Ele? Para ler, orar, silenciar, ouvir a voz dEle? Quanto tempo você dedica? Quanto tempo você para, fala assim, Senhor, esse tempo aqui é seu. Ah, mas não dá tempo, mas você procurou acordar cedo, dormir mais tarde, ou tirar... Quanto tempo? Isto é essencial. Às vezes, a gente culpa o líder,
A gente culpa o pastor da igreja, a gente culpa o diácono, a gente culpa o diabo, a gente culpa todo mundo. Mas sabe onde está a culpa? Você. Porque você permitiu acontecer isso aqui na sua vida. Aonde o seu estado é para ser isso aqui. Sabe por quê? Porque a árvore que está enraizada em Cristo Jesus, ela floresce, cresce e dá muito fruto. E quando eu estou enraizado nele, eu valorizo pelo meu tempo com ele. Eu valorizo por intimidade. Aí pergunta que eu faço, quanto tempo? E saiba que isso, além de ser uma bênção na sua vida, isso inspira as pessoas ao seu redor, sabia disso? Isso inspira as pessoas. Porque a maneira que você fala é diferente. Isso inspira. Isso inspira. Sabe outra coisa que muitas vezes faz a gente vir daqui para cá? Sabe? É quando nós achamos que somos melhores do que a posição que nós estamos ocupando. Ou até mesmo melhor que o líder. Não, mas essa posição é muito. Eu sou muito para essa posição. Olha só, olha o meu nível de musicalidade, tocar com louvor aqui, não. Olha meu conhecimento bíblico. Fala até o diferente, porque ele fala em línguas estranhas. Sei lá, né? Meu bíblico. Você acha que eu vou servir como diácono? Quando nós nos achamos melhor do que a posição que nós ocupamos. Você acha que eu vou ficar no Integra? Você acha que eu vou tirar foto? Eu sou fotógrafo profissional, gente. Eu ganho a vida. Você acha que eu vou tirar foto na igreja? É quando nós nos achamos melhores do que a posição que nós ocupamos. E aí, nós migramos. E é sutil, viu? É sutil. Aí as folhinhas começam a cair. Frutinha começa a cair, as folhinhas, quando vira assim. Sabe outra coisa que se torna também esse ladrão? Sabe o ladrão da caixa d'água? Quando a caixa enche muito, aí ela tem que sair para algum lugar. Para não encher a casa, ela sai pelo ladrão. Sabe outra coisa que é esse ladrão? Quando nós... Presta atenção. Ouve o que eu vou falar para vocês. Quem chamou vocês para o ministério? Eliette. Foi Deus. Deus usou ela. Quem chamou você para o ministério? Não fui eu. Não foi Eliette. Vocês não estão aqui porque capotou um caminhão de fruta boa ali, vocês vieram, eu vou aqui, o que está tendo aqui? O culto, muito bom, vou assistir. Não. Vocês não estão aqui porque meus olhos são verdes. Isso não estaria, porque não é. Sabe por que vocês estão aqui? Porque Deus colocou vocês aqui. Sabiam disso? Eu posso ter desafiado você em algum momento. Posso ter te convidado, alguém pode ter te convidado. Mas você está aqui hoje porque Deus te colocou aqui. Deus colocou você aqui. Presta atenção. Fala para quem está do seu lado. Deus te colocou aqui. Fala para a pessoa. Aí... Você entendeu que Deus colocou aqui, você aqui? Sim ou não? Aí eu começo com aquela coisa. Eu quero largar tudo. Eu quero parar. Gente, se é Deus que te colocou, Ele não vai colocar. E tem gente que coloca a culpa em Deus. Deus colocou no meu coração que eu tenho que parar. Não, Deus não vai colocar isso no seu coração. Sabe por que você fala isso? Porque você está assim, ó. Não, eu quero parar, eu quero largar tudo, eu quero... Sabe o que tem que estar em nós? A alegria de servir. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida. E alguns deles com relação ao ministério, pressão, trabalho. Ixi, se eu fosse me levar, Igor, pelas pressões do meu trabalho, eu estaria
em outro lugar agora, não aqui. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas isso nunca pode roubar minha alegria de servir. Sabe por quê? Porque a dívida que eu tenho eu não consigo pagar. Porque foi pago um preço muito alto por mim. E aí nós temos hoje o privilégio de sermos anunciadores dessa obra perfeita que foi feita 2000 anos atrás, aonde todo homem que se converte, que olha para Jesus, tem a sua vida salva, seu casamento restaurado, é liberto de tudo aquilo que aprisiona ele. E aí Deus falou o seguinte: olha aqui, vocês aí da CG Itaquera, ó, não vou falar o nome de vocês, mas vocês que estão aí, vocês foram escolhidos para continuar isso. Aí você não pode falar, eu estou precisando largar tudo, viu, Jesus? Não, Senhor, eu quero ter alegria para te servir. Eu quero ser tomado de alegria, porque foi pago um alto preço, meu irmão. Presta atenção, a minha vida, falando de mim, não se resume ao que eu vivo na minha vida cotidiana de sociedade, mas a minha vida se resume naquilo que o Senhor me comissionou de eu fazer. E todos nós temos um comissionamento da parte de Deus. Todos nós temos um chamado do Senhor. Nós estamos aqui porque o ônibus parou aqui na frente, eu desci para ver o que estava acontecendo aqui dentro. Não, você está aqui porque Deus te colocou aqui. E aí quando eu começo com esse negócio, estou pensando em largar tudo. Não. Você está falando isso porque você está aqui, ó. Onde na realidade você deveria estar aqui. Porque todo aquele que está enraizado nele dá fruto poderoso em nome de Jesus. Amém? Sabe outra coisa que é muito forte? Isso é voltado para líderes, tá? Líder de célula, líderes de ministério. Sabe quando acontece isso aqui, ó? Quando nós, falando da comunidade da graça, nós da comunidade da graça Itaquera, deixamos de liderar pelo exemplo e passamos a liderar pelo controle. Sabia disso? Porque isso não faz parte do nosso DNA. E aí você vai ver, você sai daqui, você quer controlar. Você começa a querer liderar pelo controle. E liderança, como que Jesus liderou? Foi pelo controle? Foi pelo exemplo. Jesus liderou pelo exemplo. Ele ensinava com a postura dele. Pode deixar. Está em casa aqui, viu? Já estão no ID já. Vão crescer no ID e vão chegar na frente. Jesus liderava pelo exemplo. Liderava pelo exemplo. O líder, presta atenção, o líder não é aquele que manda. O líder é aquele que vai à frente e faz e ensina com exemplo. Que ensina com exemplo. Porque criou-se uma mistura da vida corporativa com a eclesiástica, e aí trouxeram isso dentro da igreja, como se fizesse parte da eclesiologia da igreja. Que liderar tem que ser assim, o líder que manda. Pode, quem manda, quem tem juízo? Não, gente. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós lideramos pelo exemplo. Sabe quem são os maiores aqui dentro? É aquele povo que vem de domingo aqui, sedento por Deus, e nós estamos aqui para servir eles. Esse povo é o maior dessa igreja. Amém? Outra coisa que nos faz, vir daqui, presta atenção. Isso é forte, hein, igreja? Isso é forte que eu vou falar agora. Outra coisa que faz a gente vir daqui para cá, sabe o que é? É quando nós vivemos experiências espirituais residuais de outros tempos, de outras pessoas, de outras ocasiões. Aí a gente fica vivendo experiência residual dos outros. Experiência residual de 1997, que naquele dia... porque na Augusto Carlos Bauman, lá sim,
Porque quando era na bebê, quando eu era da sede, quando fulano de tal me liderava, quando acontecia... E aí, você vem daqui para cá, sabe por quê? Porque você começa a não enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, está fazendo na sua vida e quer fazer através da sua vida. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu já vivi muita coisa boa no Evangelho. Na minha caminhada, já vivi mesmo. Já vi coisas maravilhosas. Mas o meu melhor tempo é hoje. E eu tenho uma convicção. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas quando a gente fica naquela coisa, porque naquela época... naquela época... Se aquela época fosse boa, Deus parava o tempo naquela época, a gente ficava só naquela época. Mas não. O tempo passa, as pessoas mudam, as pessoas entram, e nós estamos aqui para servir elas, porque Deus tem o melhor para elas e para nós, dia após dia. E aí quando vai ver, a gente está assim, ó. A gente deixou de ser isso. Mas Deus nos chamou para ser como? Aqui é 1, aqui é 2, tá? Deus nos chamou para a gente ser 1 ou ser 2? Oi? 1. Nós estamos perdendo tempo. Uma outra coisa que é fato. Tudo muda. É ou não é? Tudo muda. Os ministérios mudam, a vida muda, a igreja muda, o trabalho muda. Tudo é assim. No seu trabalho você precisa se adaptar às mudanças. É assim ou não é? E na igreja também é assim. Tudo muda. Nós mudamos de prédio. É verdade ou não é? Nós evoluímos. Só que não, eu não me adapto às mudanças. Eu gosto como tudo era antes. Aí o que acontece? A gente passa daqui para cá. Mas eu mudei. Eu e a Fabiana viemos de uma outra igreja, outro ministério. Chegamos na comunidade em 2000. Ano 2000. E sabe que a minha vida na comunidade... 2000. Ela está falando um monte de ano aqui, mas eu vou ficar com 2000. É número redondo. Sabe que a minha vida na comunidade, ela só evoluiu, sabe quando? Presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando eu tirei a roupa da outra igreja que eu vim e coloquei a roupa da comunidade da graça. Era necessário eu entender a mudança que Deus estava proporcionando para mim. No outro ministério, eu ficaria machucado, triste, amargurado, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Ficaria daquele jeito. Mas quando eu entendi a mudança que Deus estava fazendo na minha vida, eu troquei a roupa. E aí eu vivi muita história com o Senhor na comunidade da Graça, sede, depois Itaquera. Por quê? Porque eu estava assim, ó, presta atenção. Eu estava assim, ó. Se bobear até um pouquinho pior que isso. A Fabiana falou que era só o toquinho que a gente estava aqui, ó. Nós vamos estar atentos ao mover de Deus hoje. Presta atenção. Deus está movendo algo hoje. E se a gente não tiver sensibilidade para isso, nós ficamos travados. E aí, a gente cai nisso aqui. E eu quero... Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. Arrepende. Sabe o que nós precisamos para sair daqui ou para cá? Às vezes você pode estar metade aqui, ó. Outra metade já caiu tudo já. Para a gente sair daqui, desse estado, nós precisamos disso aqui, ó. Arrependimento. E aí, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso. Olha, já me corrigi já. Não foi Paulo que você viu. Ele fundou a igreja de Éfeso. Paulo fundou... Olha só, irmãos. Quem fundou a igreja de Éfeso? Paulo. Quem foram os pastores de Éfeso? Timóteo.
João, apóstolo João, passou por lá também. Fora grandes homens. Quando você vai ler o contexto, você vai ver que Deus fez algo poderoso ali. Pense numa igreja. Quem aqui gostaria de ter o privilégio de ter conhecido o apóstolo Paulo? Levanta a mão. Eu queria somente 10 minutos conversando com ele. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Eu queria ouvir algumas coisas dele. Eu faria algumas perguntas para ele e falaria: apóstolo Paulo, me dá um conselho para ser jeito Itaquera. Eu queria ouvir isso dele. Ele fundou essa igreja. Um dos jovens discípulos de Paulo, Timóteo, andou com Paulo e foi pastor aqui. Era uma igreja numa cidade idólatra. Era uma igreja que passou por muita coisa. Mas chega num determinado momento da história daquela igreja, presta atenção, em que Jesus diz isso para ela: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha onde? Veja até onde você caiu. Olha só agora. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Sabe o que é a igreja de Éfeso hoje? Ruínas. Se quiser eu mando a foto para você. Tem um livro só de foto das 7 igrejas. Ruínas. Pedaço do batistério que acharam, os arqueólogos acharam. Pedaços daquilo que era a fachada do que acreditavam ser ser a igreja de Éfeso. Ruínas. Ruínas. Morreu. Nós podemos morrer espiritualmente, viu, irmãos? Sabia disso? Nós podemos morrer espiritualmente. Mas qual é o conselho de Jesus para eles? Arrependa-se. Jesus não fala, contrata o coaching tal, o pastor tal, contrata o especialista em igreja tal, contrata o pastor fulano de tal. Não. Jesus fala para eles assim: arrependa-se. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Arrependa-se. E eu quero tirar agora aqui alguns minutos com vocês. Eu vou, acho que uns 2, 3 minutos eu vou parar aqui. Vou parar de falar. Você vai fechar os seus olhos e você vai trazer isso aqui à sua memória agora. Minha pergunta a você é: de onde você saiu e aonde você está? Minha pergunta a você é: quem você era e quem você é hoje? Eu não estou profetizando aqui caos, não. Mas nós podemos virar ruínas. E o Senhor não nos chamou para nós edificarmos ruínas. Ele nos chamou para edificarmos, trabalharmos junto com Ele na edificação da igreja, do corpo dele, da noiva dele. Quero que você feche seus olhos agora. E tenha um momento de reflexão, oração. Você coloca o seu coração no Senhor agora em nome de Jesus.